de Justiça, Agente de Segurança. Queria também agradecer ao pessoal do SEDUC por esse convite para participar desse evento, dessa palestra de conscientização do que é defesa pessoal e a prevenção da violência. É muito importante, dentro da nossa área de atuação, ter um processo constante de capacitação. Hoje, por uma questão até mesmo de preservar a nossa integridade física, preservar a nossa vida, esse processo contínuo de capacitação. A gente vai começar falando um pouquinho sobre dois assuntos extremamente importantes. O que é defesa pessoal e o que é a prevenção. A defesa pessoal é uma técnica de reação. As pessoas têm que passar por uma situação de risco e oferecer uma resposta proporcional, adequada frente a essa situação de violência. Já a prevenção é o principal ponto que a gente tem que abordar nessa palestra. Mais importante do que prevenir, ou seja, falhou a sua prevenção, é que você vai ser obrigado a fazer uma reação. A gente vai começar falando um pouquinho sobre o que é segurança. Segurança para nós é um estado emocional. Cada pessoa entende a segurança de uma maneira diferente. Se para mim, andar na rua, prestando atenção nas coisas, estar ligado ao que acontece ao meu redor é o suficiente para eu me sentir seguro, de repente para você, que está acompanhando essa palestra, você, oficial de justiça, só vai se sentir seguro se solicitar um acompanhamento de um policial militar para que ele faça a segurança por você. Um agente de segurança, ele tem que se sentir seguro com um colete balístico, colocar uma arma na cintura, colocar um equipamento não letal, senão ele não desenvolve essa capacidade de sentir-se seguro. A segurança é muito mais você conhecer o risco, saber aquilo que pode causar um dano tanto à sua vida quanto ao patrimônio da instituição, e a partir do momento que você reconhece quais são esses riscos, você traçar pequenas normas, pequenos procedimentos, muito mais uma atitude preventiva frente a essa situação de risco e saber como você diminuir a condição desse risco acontecer. A gente fala que, para nós, o risco é o produto das ameaças versus as vulnerabilidades. Para nós, as ameaças são todos os fatores externos, que normalmente a gente não tem controle. Você, no seu fórum, no seu local de trabalho, você tem um alto índice de criminalidade na região. As pessoas ao seu redor reclamam, os servidores reclamam que estão sendo furtados os carros todos os dias. Você pode aumentar o policiamento na região, você pode colocar alarmes, você pode colocar uma série de barreiras para dificultar que aconteça o furto, mas é impossível você eliminar totalmente. Então a gente chama esses fatores externos das ameaças. Só que a gente também tem os fatores internos que acabam impactando na segurança. A gente chama isso de vulnerabilidades. Se você deixa, por exemplo, uma porta aberta no fórum, pode ser que uma pessoa mal intencionada, ele se aproveite daquela oportunidade e entre e comece a furtar alguma coisa que esteja dentro da instituição. Se você está no seu veículo, trafegando, você não fez uma manutenção adequada no veículo, você esqueceu de abastecer, então você criou uma vulnerabilidade. Em algum momento o veículo para, você pode ficar numa situação de risco, numa perseguição, e agora você vai ser facilmente abordado, interceptado, pode colocar em risco a sua vida. Aí sim, a gente tem condição de trabalhar sempre as nossas vulnerabilidades, porque são os fatores internos. Aquilo que a gente pode dificultar a ação do marginal. São as barreiras que a gente pode colocar no intuito de dificultar a atuação de algum elemento mal intencionado. É muito importante, quando a gente trabalha na área de segurança, então, pensar que a melhor forma de se defender é não estar onde a violência acontece. A melhor forma de você evitar uma situação de risco é principalmente você conhecer quais são esses riscos e como é que você pode colocar pequenos procedimentos, mudar pequenas atitudes no intuito de evitar ser vítima dessa violência. Uma outra coisa importante, você só pode pensar em fazer a reação quando ela falha. Agora falando um pouquinho sobre a defesa pessoal. Defesa pessoal, para você ter ela com efetividade, a gente tem que trabalhar algumas coisas extremamente importantes. Primeiro, você tem que ter um treinamento constante.
É impossível você ser um bom profissional na área de segurança e conseguir desenvolver técnicas sofisticadas de defesa pessoal se você não treinar de maneira constante. Você treina hoje, faz um processo de capacitação, hoje o agente de segurança tem que fazer 30 horas de treinamento anual e só vai treinar posteriormente daqui a um ano. Você não vai desenvolver a capacidade de atuar da maneira correta. Somente esse treinamento constante vai desenvolver um conceito que a gente chama de memória muscular. Você treina exaustivamente uma técnica, você começa a acreditar nessa técnica e ela começa a funcionar. Você começa a acreditar naquela técnica. Você desenvolve essa capacidade de ela efetivamente salvar a sua vida. Existem vários riscos que nós, que trabalhamos nessa área, né, do judiciário, podemos acabar sendo vítimas. Por favor, poderia ler para mim, por favor, esse primeiro risco? Pede para ele. Só um minutinho, um pequeno... É muito importante que a gente contextualize quais são esses riscos que vocês, agentes de segurança, eles eventualmente acabam sendo vítimas, ou acabam tendo que se preparar para poder enfrentar essa violência, tanto agentes de segurança quanto oficiais de justiça. Eu separei alguns casos específicos e eu queria que vocês prestassem muita atenção nesses casos para vocês entenderem e contextualizarem essa questão do risco. Por favor. Os riscos inerentes à atividade. Agentes. Segurança dos magistrados, autoridades, servidores e instalações do tribunal. Manutenção da ordem dentro dos limites do tribunal. Serviço de recepção, controle de acesso. Todas essas atribuições que vocês já conhecem, segurança de magistrados, controle de acesso, são situações que você tem que ter contato com o público, você tem que ter contatos com as pessoas. Essas situações que você tem que fazer um contato frente a frente é que acabam sendo de maior risco. Infelizmente, hoje a gente sabe que existem vários magistrados ameaçados. Recentemente teve aquele caso em São Paulo, onde uma pessoa que não estava concordando com o andamento do processo invadiu um fórum do Butantã e praticamente quase colocou fogo numa magistrada. Ele derramou produtos químicos no chão e estava com isqueiro na mão. Se não houvesse intervenção da polícia militar, pode ser que ocorresse uma tragédia. Tá? Então, a segurança de magistrados, hoje no CNJ, existem mais de 180 magistrados ameaçados no Brasil. Se a pessoa não tiver o cuidado em fazer um processo de capacitação, de conseguir realmente inibir essa ação criminosa, a responsabilidade, infelizmente, vai cair na mão dos próprios agentes de segurança. Vocês também acompanharam o caso da juíza Patrícia Scioli. Muita gente ainda hoje, em vários órgãos judiciários, a nível federal, a nível do Brasil inteiro, utilizam policiais militares para fazer a segurança de magistrados. O que acontece é que aquela pessoa, aquele agente de segurança pública, ele não tem um processo de qualificação adequado. A gente fala que o policial militar ele tem uma tendência mais de perseguir do que propriamente retirar o dignitário, né, o magistrado da situação de risco. A gente tem uma filosofia totalmente diferente e a gente procura preparar o agente de segurança para ter essa capacidade de reconhecer o risco e retirar o magistrado da situação de risco. Muitas vezes o policial tem uma outra mentalidade de confrontação e a gente tem que evitar. Dentro dos serviços de segurança que é feito pelos magistrados, a gente tem basicamente 3 tipos. Você tem a segurança institucional, o que a gente chama de segurança permanente, onde normalmente o presidente, vice-presidente, alguns juízes que têm uma função de direção dentro da instituição, eles recebem um serviço de escolta permanente. Enquanto ele estiver no exercício daquele mandato, ele vai ser sempre escoltado pelos agentes de segurança. Você tem o que a gente chama de segurança temporária, em que o agente de segurança ele vai somente prestar o serviço de escolta para aqueles juízes que estão ameaçados. É muito importante verificar, através
por exemplo, de um serviço de inteligência, de realmente verificar se aquela ameaça é real ou não, e a partir do momento que identifica realmente que há um perigo para o magistrado, colocar uma segurança temporária. Por que a gente chama de segurança temporária? Porque ela vai ficar naquele tempo que o juiz estiver ameaçado. A partir do momento que a ameaça ela diminuiu ou ela inexiste, é retirado o serviço de proteção ao magistrado. E finalmente há o que a gente chama de segurança eventual. Há uma inauguração de um fórum, de um prédio novo aqui do tribunal, vem um presidente do Tribunal Superior do Trabalho para essa inauguração, então naquele evento, apenas durante aquele evento, é que aquele magistrado terá, por exemplo, o serviço de proteção. Tá? O que é importante? Nessa hora que o agente de segurança ele está fazendo essa proteção, ele tem um vínculo institucional. Não é uma pessoa que é colocada para fazer a proteção e não tem aquela responsabilidade. Se o agente de segurança falha, foi ele que falhou. Todos os agentes de segurança acabam respondendo por isso. É diferente. Como eu falei o caso da Patrícia Scioli, os próprios policiais militares, que ela estava investigando, outros elementos da corporação, eles acabaram atuando e fazendo um atentado contra ela. Então a gente tem que ter essa conscientização que quem deve fazer o serviço de proteção dos magistrados são os próprios agentes de segurança aqui do tribunal. Em relação aos oficiais de justiça, poderia ler para mim quais são os principais riscos, André? Oficiais de justiça: executar citações, notificações, intimações, penhoras, arestos, sequestros, buscas, apreensões e auto circunstanciado. Todas essas situações, você tem que se deslocar até a casa de uma pessoa que você não conhece. Muitas vezes você não sabe qual vai ser a reação daquela pessoa naquele momento que você entrega uma intimação, que você faz, por exemplo, a penhora de um bem, e pode ser que ele tenha uma reação negativa, violenta contra o oficial de justiça naquele momento. Se você não tiver uma preparação adequada, você coloca em risco a sua vida. É muito importante que o oficial de justiça, a hora que ele saia para cumprir as suas atribuições, ele faça o máximo possível para levantar as informações daquela situação que ele vai ter que enfrentar. A gente começa, em primeiro lugar, verificando o ambiente. Aonde que a gente vai? Quais serão os riscos que tem naquele local? Será que o índice de criminalidade daquele local é alto? É baixo? Se a gente tiver a opção de acionar um serviço de inteligência do tribunal, ele pode fazer um levantamento, né, se aquela pessoa tem um histórico de violência, quais são os processos, por exemplo, de lesão corporal, tentativa de homicídio que aquela pessoa ela cometeu anteriormente. Fazendo, então, o levantamento de informações, você tem uma melhor preparação e você pode, muitas vezes, evitar uma situação de violência. Você sabe que vai enfrentar uma área de risco, um local perigoso, você sabe que aquela pessoa tem um histórico de violência, então pode pedir, por exemplo, o suporte dos agentes de segurança para fazer um acompanhamento, o policial militar, para exatamente evitar uma situação que acabe colocando em risco a sua vida, na hora que você tiver que entregar, por exemplo, uma intimação. Vamos dar agora alguns outros exemplos, né, importantes dentro da nossa palestra. A violência, né, é um dos nossos temas. Violência é um comportamento que visa causar tanto um dano físico quanto emocional para uma outra pessoa. Toda situação de violência, ela apresenta um risco para a pessoa. A pessoa pode, eventualmente, ser agredida fisicamente, ela pode ser ameaçada de morte, ela pode ser ofendida. Existem vários tipos diferentes de violência. A gente divide a violência em 4 fatores, em 4 situações específicas. Primeiro, a violência física. É causar um dano à integridade física da pessoa. Qualquer tipo de dano à integridade física, a gente chama de violência física. Tá? A segunda violência é a violência psicológica, ou seja, aquela pessoa que quer causar um dano emocional. Ela pode, por exemplo, causar também uma sensação de inferioridade. Qualquer tipo de situação que cause esse dano emocional ou deixe a outra pessoa em situação de inferioridade, a gente chama de violência emocional.
A violência moral. Normalmente, quando a pessoa ela pode cometer uma calúnia, uma injúria, uma difamação, ela comete um xingamento contra o agente, o oficial de justiça, na hora que ele está cumprindo o seu papel. E, finalmente, existe o que a gente chama de violência sexual. Um oficial, então, feminina, uma oficial de justiça, vai entregar uma citação para uma pessoa no local afastado, só está ela, e aquela pessoa ela pode ter uma disfunção, pode ter algum tipo de problema emocional e querer causar uma violência sexual. Vai ser, ou seja, a agente, o oficial de justiça pode ser obrigada a se submeter a uma situação extremamente violenta, que causa sequelas psicológicas muito grandes em função dessa peculiaridade, que a pessoa tem algum tipo de problema mental em relação a isso. Então, todas essas situações de violência, tanto a violência física, violência moral, violência sexual, a gente tem que procurar traçar pequenos procedimentos, mudar pequenas atitudes no intuito de evitar ser vítima dessa violência. Eu vou dar alguns exemplos agora de situações, de ocorrências que aconteceram. Pode ler a primeira, por favor, André? Tipos de violência em serviço. Homem atira contra a Justiça Federal em Mogi das Cruzes, São Paulo, e fere vigilante. 23/8/2010, da Folha.com. Um homem invadiu e atirou contra o prédio do Juizado Especial Federal de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, na manhã desta segunda-feira. Na entrada, o réu atirou contra um vigilante e o atingiu na barriga. Em seguida, fez 3 disparos contra um serventuário, que se abaixou e evitou ser alvejado. Após a ação, Vaz tentou fugir, mas foi perseguido por outro servidor, que conseguiu alcançá-lo e o deteve. A polícia, ele disse que foi ao juizado com a intenção de matar o responsável pelo local, pois não estava satisfeito com o andamento de um processo. O grande problema do agente de segurança é que ele tem que enfrentar situações em que ele vai ter que ser a barreira. Ele é aquela pessoa que vai impedir uma outra pessoa de fazer alguma coisa errada dentro do tribunal, dentro da instituição. Nesse caso específico, a pessoa não estava contente com o processo. Infelizmente, isso daí acontece com uma certa frequência. Sempre que você tem uma ação na justiça, você tem uma pessoa que pode ficar satisfeita com o resultado, né, no final da ação, e uma pessoa que pode ficar muito satisfeita. Ele pode tanto ficar com raiva da própria instituição quanto do magistrado que julgou a ação. Nesse caso, a pessoa foi até o fórum e havia a barreira. A barreira é representada pelo agente de segurança, o vigilante, ou qualquer outra pessoa que está na frente. E uma das atribuições que você tem que fazer é o controle de acesso do pessoal, como a gente viu anteriormente. E naquele momento que a pessoa ela quer causar um mal para o magistrado, para qualquer outra pessoa que está dentro do tribunal, você tem que impedir. Ele vê você posicionado, o símbolo, o logo lá da Justiça Federal, aquela camiseta, né, aquela uniforme funcional, escrito segurança, você é a barreira. E nesse momento é que pode colocar em risco a sua vida. Então essas funções que você tem que fazer, controle de acesso, recepção, são extremamente perigosas e podem eventualmente causar esse tipo de situação de violência. A próxima é para os oficiais de justiça. Por favor, André. O oficial de justiça do TRT é agredido e ameaçado de morte no Espírito Santo. Na última terça-feira, 28/9/2015, o oficial de justiça Fernando Amaral Amador dos Santos foi agredido fisicamente e ameaçado de morte no momento em que dava cumprimento a uma ordem judicial, em Cachoeiro do Itapemirim, sul do Espírito Santo. Fernando é oficial de justiça, avaliador federal, lotado no TRT da 17ª Região, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim. E recebeu a incumbência de efetuar a busca e apreensão de um caminhão que estava em posse do executado Jandir Soares Brito Filho, autor da agressão. Uma outra situação específica para o oficial de justiça. Tem que fazer a apreensão de um bem. Aquela pessoa não vai ficar satisfeita na hora que você chegar naquele local e falar, olha, a gente vai levar o seu caminhão, qualquer outro objeto, que para ele vai ter aquele valor muito grande. Pode ser o sustento, o ganha-pão dele. E o que aconteceu nesse caso específico? O oficial de justiça foi entregar aquela intimação, foi fazer a apreensão daquele bem, e a pessoa respondeu com violência, começou a agredir fisicamente. Algumas pessoas podem responder até de maneira mais violenta. Tá? Então a gente tem que estar muito preparado. Como eu falei, se você fizer antecipadamente
um reconhecimento do local, saber com quem você está lidando, tiver as informações. Isso daí, por isso que é interessante, né, essa comunicação com o serviço, por exemplo, de inteligência. Se não for possível, não existir dentro do seu órgão, do seu tribunal, um serviço de inteligência, procurar informações dentro da polícia militar, procurar tentar conseguir informações para saber se aquela pessoa é violenta ou não. Já poderia ser evitado esse tipo de situação. Oficial de Justiça é assassinado na BR-393, em Barra do Piraí, Rio de Janeiro. O oficial de Justiça do TRT Rio de Janeiro, Francisco Pereira Ladislau Neto, foi morto em serviço em 11/11 de 2014, quando cumpria diligência no município de Barra do Piraí, no sul fluminense. O oficial iria entregar uma intimação para a mulher, quando foi surpreendida por Marcos Antônio Dantas Matos Dias, de 50 anos, que recebeu o encarregado da Justiça com 2 tiros de calibre 32. No corpo dele também havia marcas de agressões físicas. Marco Antônio surtou ao receber o oficial de Justiça por volta das 1h30 de terça-feira, intimação de uma ação trabalhista de um empregado que trabalha na farmácia da mãe do suspeito. O oficial de Justiça foi entregar uma intimação, não era nem para aquela pessoa que estava recebendo a intimação, era para a mãe dele. Uma pessoa não estava contente, né, entrou na Justiça do Trabalho fazendo uma reclamação, e na hora que a pessoa recebeu, você nunca sabe com quem está lidando. Você não sabe qual vai ser a posição dela na hora que ela recebe aquele documento. E foi exatamente isso. A pessoa agrediu fisicamente, posteriormente deu 3 tiros na direção do oficial de justiça, acabou levando ele a óbito, né? Dentro dessa notícia também, ele depois passou com o carro por cima, né? Fugiu do local. Né? Aquela pessoa, naquele momento, naquela situação, ela perde totalmente o controle emocional, faz a besteira e depois pensa nas consequências. Para nós, quando você tiver uma situação e você perceber um aumento do nível de agressividade daquela pessoa que você está entregando a intimação, você já tem que procurar se resguardar. Percebeu que o cara começou a ficar mais agressivo, está vindo para cima, tenta quebrar a agressividade dela, procura mostrar a consequência do fato dela. A melhor maneira de você evitar uma situação de violência contra você é quebrar a agressividade. Por favor, Luciano, vem aqui, por favor. Vou dar uma demonstração bem simples, né, de como você pode quebrar uma agressividade, caso a pessoa ele queira confrontar, ele queira partir para cima de você. Normalmente, toda situação, a pessoa não está tão próxima de você. Um pouquinho mais longe, por favor. Só que ele manda o que a gente chama de sinais não verbais. Ele tem uma linguagem não verbal. Você percebe que ele vai aumentar o grau de agressividade fechando os punhos. Ele vai, né, encurtar as sobrancelhas. Ele faz uma cara, a face dele, ele demonstra a agressividade dele. Naquele momento que ele está se aproximando, para! Eu grito, eu falo, eu mostro para ele que eu não sou uma vítima indefesa. A gente tem 2 situações muito comuns, o que a gente chama de situação de dominância e situação de submissão. Se você ficar numa situação de submissão, pelo amor de Deus, não me bata, é muito mais fácil ele aumentar na agressividade e você ser vítima dessa violência. Então entendam isso, tá? Toda a situação onde você fica numa posição de submissão, a pessoa tende a aumentar a agressividade. E ao contrário, para! Você grita. Você faz 2 tipos de linguagem. A linguagem verbal, você fala para ele que a sua intenção é que ele pare, e a linguagem não verbal. Essa linguagem não verbal, se a pessoa for surda ou tiver qualquer outro tipo de problema, ele vai perceber que você está mandando ele parar. Uma outra coisa interessante, se você estiver no local público, você é um agente de segurança e tem uma pessoa agressiva no tribunal. Quando começar a confusão, sempre alguém vai tirar isso daqui. Né? Vai vir um celular que grava em alta definição e essa imagem vai sair no Jornal Nacional. E não foi o fulano, o ciclano, o beltrano que errou. Não foi o João Pedro Manuel. Foi o agente de segurança do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. E é para isso, e é isso que a sociedade ela vai lembrar. Tá? Então aquilo que você age, é muito importante você se resguardar. Tá? Tanto o agente de segurança quanto o oficial de justiça, porque você está representando a sua instituição. E naquele momento que você mandou ele parar, ele vai pensar,
Por que ele gritou? Isso a gente chama de quebrar o ciclo da agressividade. Aquela hora que eu gritei, levantei minha guarda, ele vai pensar, será que esse cara é louco? Será que ele vai querer partir para cima de mim? Eu fechei a minha guarda, mas ao mesmo tempo eu não estou mostrando agressividade. Eu estou mostrando para as pessoas ao redor que eu não quero a confrontação. Eu quero evitar a violência o máximo possível. E se ele vier para cima de mim e tentar me agredir, eu tenho condição de dominar a situação e mostrar que eu agi, né, preservando a minha integridade física. Então é muito importante esse tipo de situação em que você quebra a agressividade para você não ser vítima dessa violência. Se a pessoa estiver armada, a mesma coisa, vai funcionar da mesma maneira. Eu vou fazer o quê? A leitura corporal da pessoa, e toda vez que a pessoa tiver que pegar uma arma, alguma coisa nesse sentido, ele vai ter que exibir, ele vai ter que expor. Aí que vai aquele negócio que eu falei anteriormente. Você só pode fazer uma técnica de reação se você tiver a preparação adequada. E por isso que a gente tem que fazer o quê? Um treinamento constante. Agora, voltando um pouquinho à defesa pessoal. Para você dominar uma situação onde a pessoa está armada, que nem esse caso que a gente está citando, a pessoa apontou uma arma e vai atirar em cima de você, tá? Você tem que aprender, em primeiro lugar, a controlar a si mesmo. Você tem que desenvolver as técnicas no sentido de dominar suas emoções, desenvolver autoconfiança, ver que a técnica funciona e, através, aponta uma arma, de milhares de repetições, eu consegui executar a técnica da maneira correta. Eu vou executar a técnica desviando, vou destruir a ameaça, vou desarmar o adversário e vou dominar a situação. Então, primeiro, para fazer tudo isso, eu primeiro tenho o quê? Que aprender a dominar a si mesmo, dominar as minhas emoções. Depois eu tenho que aprender a dominar a técnica da maneira adequada. Existe uma maneira correta de você fazer um desarme. Se eu bato pelo lado de fora, eu estou me distanciando da outra mão. É mais difícil agora que ele utilize aquela mão para me acertar, porque eu estou longe. Se eu desviar pelo lado de dentro, eu estou me aproximando. Vai ser mais fácil ele tentar fazer algum movimento visando neutralizar a minha reação. A defesa pessoal é muito rica. Aqui, se eu tiver uma arma pesada, quando eu bato, tem o tendão flexor do braço. Eu dou uma batida, a tendência é o dedo sair do gatilho, se a arma for pesada, a arma cair no chão. Se eu saio pelo lado de dentro, o punho vira, e aqui, abre as mãos, tem o que ele chama de tendão flexor do braço. E se eu der uma batida muito forte, ele vai virar o punho na minha direção e a arma vai disparar. Por isso que eu tenho que aprender a dominar muito bem a técnica, para que se eu fizer a reação, isso não coloque em risco a minha vida. Existe uma maneira correta de fazer cada técnica, e é por isso que a gente tem que treinar de maneira constante. Você pode ser um faixa preta, você pode estar extremamente confiante, você pode acreditar que sua técnica vai funcionar perfeitamente. Você tem anos e anos de treinamento, só que mais importante disso é aprender também a ver a situação como um todo. Será que a pessoa está sozinha? A hora que ele me apontou, eu consegui fazer a minha técnica, dominei e desarmei. Eu não fiz uma varredura do local, eu não identifiquei um segundo elemento que estava dando cobertura ao primeiro, e na hora que eu reagi, veio o segundo elemento pelas minhas costas e acabou tirando minha vida. Então vamos relembrar. Para você fazer uma técnica de defesa pessoal, você tem que aprender o quê? A dominar a si mesmo, dominar a sua técnica, o seu adversário, e tem que aprender a dominar a situação. Caso você erre em algum desses componentes, com certeza você vai colocar em risco a sua vida e a gente não quer que isso aconteça. Obrigado. Pode botar lá, por favor. Mais um exemplo agora para os nossos colegas oficiais, agentes de segurança. Tem uma pequena tabelinha aqui que mostra os juízes ameaçados. Essa tabela está sendo mostrada para o pessoal? Tá. Nessa tabela, pessoal, vocês vão perceber, principalmente os agentes de segurança, tá, que diversos magistrados, eles perderam a vida em função de uma série de ações violentas, de atentados, os casos emblemáticos, né, como o da Patrícia Scioli,
E é muito importante lembrar que foi feito um levantamento do CNJ alguns anos atrás, há 2 anos atrás, e logo após o caso da Patrícia Scioli, que apontou que mais de 180 juízes estavam ameaçados aqui no Brasil. E mais importante do que isso, nem todos os tribunais naquela época mandaram a relação de todos os juízes ameaçados, ou seja, esse número ainda é muito maior. E se não faz parte hoje da sua atribuição fazer a segurança de magistrados, posteriormente pode ser que isso aconteça. Como eu falei, aquele policial militar, aquela outra pessoa que fazia a segurança do magistrado, hoje ele não tem aquele vínculo institucional. Você está recebendo a cada ano 30 horas de treinamento e para você ter direito à percepção na gás, você tem que fazer esse processo de capacitação constante. Então, a tendência no futuro, não apenas aqui no Tribunal de Florianópolis, mas como em vários outros tribunais no Brasil, o pessoal do TRT da 2ª Região de São Paulo, eles são uma referência. Hoje eles têm porte de arma, estão comprando armamento, eles têm a qualificação até mesmo em submetralhadoras, né? Então eles fazem parte da realidade deles, dentro daquele Tribunal Regional do Trabalho, fazer a segurança do magistrado de maneira constante. Como isso daí também pode ser uma tendência que vai chegar até vocês aqui no Tribunal de Florianópolis, Santa Catarina. Então essa preparação para uma situação eventual é que faz a diferença entre o profissional e o amador, entre aquela pessoa que improvisa e aquela pessoa que se prepara para aquela situação que eventualmente possa chegar até vocês. Existem 3 tipos de situações de violência que é importante ressaltar. André, lê a primeira situação, por favor. É a confrontação. Confrontação. Acontece na maioria das vezes de forma inesperada, como uma pessoa ao receber uma intimação confrontar o oficial de justiça. Como eu falei, vocês viram também naquele exemplo que a gente deu, o oficial de justiça, ele foi entregar uma intimação e foi agredida fisicamente. Você nunca sabe o que esperar na hora que você vai entregar uma intimação, vai fazer a apreensão de um bem, e são situações não planejadas. A violência acontece de maneira intempestiva. Aquela pessoa não pensa na consequência daqueles atos. Então a confrontação é o caso mais comum de violência que vocês vão ter que enfrentar. O agente de segurança também passa por muitas situações de confrontação. Ele está lá no tribunal, vê uma pessoa extremamente nervosa, porque não está contente com o andamento do processo, ele perdeu uma causa, ele começa a gritar, quer quebrar o patrimônio, ele está vandalizando, e nesse momento, o agente de segurança, ele procura fazer o quê? Restabelecer a ordem dentro do ambiente. Ele vai ter que fazer uma abordagem daquele elemento extremamente nervoso, ele pode estar agressivo, e agora vai depender simplesmente do quê? Da preparação que ele tiver para enfrentar aquela situação. Quanto mais preparado, melhor condição para ele fazer a abordagem, melhor. Algumas regras para vocês, agentes de segurança. Dentro da doutrina de segurança, a gente fala o seguinte: você nunca pode fazer a abordagem sozinho. Você tem que ir sempre em superioridade numérica. A doutrina de segurança fala que para cada elemento que você vai abordar, você tem que ter 3 agentes de segurança. E a gente sabe que a realidade que a gente tem no tribunal, muitas vezes você trabalha sozinho naquela vara, não tem nenhuma outra pessoa para te dar suporte e fica complicado. Por isso que a gente reforça o processo de capacitação. Se você sabe que pode enfrentar um faixa preta, seja melhor do que o faixa preta. Treine mais que ele, porque é a sua vida que está em risco. Tá? Existem algumas outras técnicas em relação à abordagem. Novamente aqui, Luciano, por favor. Olha, em segurança. A gente chama a abordagem pela frente, tá? Abordagem pelo ponto 0. Não existe isso aí em segurança, abordar de frente. Por quê? Ele tem o corpo todo para me atacar. Quando a gente faz a abordagem, dentro da doutrina de segurança, em 3, a gente procura fazer uma abordagem em cerco. Eu me posiciono de um lado, o outro agente se posiciona do outro lado, e o terceiro agente se posiciona atrás daquele elemento que a gente vai fazer a abordagem. Por que isso?
Porque o principal ponto que ele pode causar algum tipo de agressão é as mãos. E se você tem que intervir naquele momento, você fazendo abordagem pelos flancos, pelas laterais, facilmente você neutraliza um lado, o outro neutraliza o outro lado. E se ele for fisicamente muito superior, o terceiro elemento faz o controle e consegue fazer a imobilização da cabeça daquela pessoa. Se você faz esse domínio, praticamente fica impossível, mesmo uma pessoa maior, a pessoa até mesmo com uma preparação lutador, dificilmente ele vai ter condição de confrontação. Então essa preparação, a maneira correta de fazer a abordagem é que faz a diferença na hora de você enfrentar uma situação de risco. A confrontação é sempre uma coisa que pode estar a todo momento em cima da cabeça de um agente de segurança. Por isso que tem que fazer a preparação. A gente treina também algumas situações de abordagem para definir que tipo de técnica que vai ser abordada. Você pode já combinar, por exemplo, vamos fazer uma mão de vaca. Então eu coloquei o sinal 1. Eu posso fazer o sinal 2, vamos fazer uma chave L. Então eu já estou passando chave L, essa técnica. Trabalhando em dupla ou em trio, a gente consegue fazer uma imobilização, retirar aquele elemento não colaborativo e fazer o domínio fazendo o menor dano possível, se a gente quer apenas controlar a agressividade da pessoa sem causar nenhum tipo de dano, nenhum tipo de lesão àquela pessoa que está sendo abordada. Obrigado. A segunda situação é a espreita. Pode falar para mim, André? Espreita. Acontece de forma planejada como um crime de vingança contra um oficial de justiça que cumpriu mandato de busca e apreensão. Vejamos o seguinte. A primeira situação é uma situação inesperada. Aquela pessoa perdeu o controle emocional e agrediu o oficial de justiça, agrediu o agente de segurança, agrediu um servidor e o agente de segurança tem que intervir. Não existe um planejamento. Na espreita, aí vem o grande problema, né, das pessoas, de uma maneira geral, elas seguem uma rotina. Todo dia o magistrado, o oficial de justiça sai no mesmo horário. Todo dia ele percorre o mesmo itinerário. Fica muito fácil a pessoa fazer um planejamento da sua ação, um atentado contra aquela pessoa. Você pode esquecer que aprendeu aquele bem, mas aquela pessoa que teve o bem aprendido, ou então uma pessoa que teve uma causa, ela perdeu uma ação, ela teve uma ação que ela não gostou do resultado, ela pode marcar e querer se vingar, por exemplo, do magistrado. E ele faz o que a gente chama de espreita. Ele vai fazer um planejamento, faz um levantamento. No caso da Patrícia Scioli, por exemplo, um mês antes de fazer um atentado, o pessoal foi até a casa dela, eles seguiram o itinerário dela, viram por onde ela iria passar. Tudo isso daí serviu para ele ter um embasamento do melhor ponto para ser feita a abordagem. Então essas situações de espreita, elas acontecem normalmente com planejamento. E eles procuram sempre atuar naquele ponto que existe maior vulnerabilidade. Aquele local onde normalmente a pessoa ela vai ter menor chance de alguma coisa que pode dar errado na ação criminosa que ele quer atuar. Finalmente, a última situação é a perseguição. Pode acontecer de forma inesperada ou planejada. Atentado a um magistrado, caso Patrícia Scioli. Perseguição. Digamos que você aprendeu bem e aquela pessoa naquele momento ela não fez nada, ela travou. Ela ficou congelada, ela não esperava que você, oficial de justiça, entregasse, né, aquela intimação e, posteriormente, né, na hora que você vai embora, ele fica pensando, poxa, aquela pessoa me levou meu caminhão, levou aquele bem que é o meu sustento. Ele segue em perseguição e pode, eventualmente, atentar contra a sua vida. Então isso a gente chama de perseguição não planejada. Aconteceu num momento que a pessoa ela se deixou dominar pelas emoções e acabou fazendo uma besteira. Agora existe também aquela perseguição que a pessoa faz naquele planejamento. Eu falei esse caso da Patrícia Scioli porque foi exatamente isso. Ela saiu do tribunal, o pessoal anteriormente já sabia o itinerário que ela ia seguindo, então a pessoa seguiu com moto, né, farol apagado, e foi até próximo da residência. A hora que ela teve que parar o carro, que ela iria entrar dentro da residência, eles executaram.
Então isso é um tipo de perseguição que a gente chama de planejada. Obrigado. Toda ação criminosa, independente de qual seja, se é um atentado, se é uma agressão física, se é uma perseguição, ela acontece através de um triângulo da criminalidade. A gente começa sempre falando que o marginal ele tem uma intenção. Aquela pessoa, aquele elemento que não gostou do resultado, né, do processo, do resultado do julgamento, ele tem uma intenção. Pode ser se vingar, ele pode, se você estiver andando na rua, uma coisa assim pessoal sua, você está saindo de casa para ir até o seu tribunal, até cumprir suas atribuições. Naquele momento que você está no deslocamento, né, você para num semáforo, num farol, e aquela pessoa aborda você querendo tirar sua bolsa, por exemplo, tirar o seu relógio, alguma coisa do seu patrimônio. Então a primeira coisa, a pessoa tem uma intenção de roubar e pode ser que ele mude a sua intenção no meio da ação criminosa. Infelizmente, quando as pessoas elas passam por uma situação de violência, elas têm duas reações extremamente negativas. A primeira é o freeze, o congelamento. O oficial de justiça, o agente de segurança, ele estava tranquilo no seu carro, estava se dirigindo para o tribunal para começar o seu dia, o seu expediente, e parou no farol, o marginal bateu, porque viu que aquela pessoa estava distraída, e falou assim, desce do carro, ele quer roubar o seu carro. Naquele momento que o servidor ele olha e vê a arma apontada para ele congela. Aí ele fala de novo, desce do carro. A pessoa tem essa reação negativa que ela nem consegue tirar a mão do volante. A terceira vez ele fala, desce do carro, e você não desce, ele pode atirar. Como é que a gente evita uma situação como essa? Estando atento a tudo que acontece ao seu redor. Você não pode ser pego de surpresa, porque o que gera muitas vezes a situação do congelamento é você ser pego de surpresa. Você não está preparado para aquela situação. O segundo tripé é a técnica. O marginal ele se acha um profissional. Ele procura vir com superioridade numérica e superioridade no armamento. Ele procura pessoas que estão distraídas. Ele faz uma balança entre o risco que ele vai correr e o benefício que ele vai ganhar. Ele percebe que você está lá no celular, conversando, né? Está com aquele iPhone bonito, que ele sabe que custa R$4.000, que ele pode vender para algumas pedras de crack. Então, naquele momento que você expôs o bem, ele chegou até você, você estava distraído, ele fez isso tudo através desse estudo da técnica, de ele saber escolher o alvo dele, sempre procurando baixar o máximo possível o risco na hora que ele for fazer a ação criminosa. Como eu falei, ele abordou você de um lado e você acha que pode tomar a arma dele. Não faça isso. Se você não estudou corretamente a situação, como eu disse anteriormente, você não viu o segundo elemento que também estava armado e na hora que você tentou tomar a arma daquele que estava apontando para você, veio o segundo e atira em você. Então, tome muito cuidado, tá? Porque a técnica dele, o marginal, ele é covarde, ele procura vir sempre com superioridade numérica e superioridade no armamento. E, finalmente, a terceira parte seria a oportunidade. E quem dá normalmente a oportunidade é a própria vítima. É a hora que você está distraído, não está prestando atenção, é que ele consegue perceber uma facilidade. Ele vai conseguir te surpreender. E nessa hora você se torna você se torna uma vítima muito mais fácil para ele. Só o fato, muitas vezes, de você mostrar que percebeu a intenção da pessoa, ela está se aproximando e você dá aquele olhar, ele vai pensar, esse é um alvo difícil. Se existe aquele que está atento e pode reagir, existem 20 outros que estão totalmente desatentos, retocando maquiagem, trocando CD, conversando no celular, que não estão atentos. E o marginal que é sempre o mais fácil. A técnica dele se baseia na facilidade, em ele correr menos riscos. Tá? E a mesma coisa funciona, como eu disse, para qualquer outro tipo de situação. Você não pode dar a oportunidade de ele achar que você é um alvo fácil. Aquela hora que eu fechei a minha guarda, me protegi e mostrei que eu era um alvo mais difícil,
quebra a agressividade e é mais difícil você ser vítima de uma agressão física, naquele momento, de uma violência física. Tá? Então, tudo isso são coisas que se somam, mas a gente tem que entender essa mecânica de como funciona uma ação criminosa, sempre se baseando nessas três partes. Tá? A intenção do marginal que pode mudar no meio da ação criminosa, a técnica que ele utiliza e a oportunidade que normalmente a vítima que dá. Toda ação criminosa, também, ela se baseia em 4 etapas distintas. Seja ela um atentado, seja um roubo, seja um furto ou qualquer outra coisa nesse sentido. O marginal, primeira coisa, ele vai parar a vítima. É muito comum, na perseguição, ele perseguir a pessoa esperando aquela oportunidade onde a vítima para. Na hora que ela está chegando em casa, na hora que ela está chegando no serviço. No trajeto, tá, os pontos de parada onde tem semáforos é que o marginal atua. Atentado contra o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Eles fizeram um levantamento durante também algum tempo da rotina do magistrado. E em determinado momento eles sabiam que aquela avenida ele teria que ficar parado durante alguns minutos. Naquele momento que o carro do presidente parou, os marginais desceram com armas de grosso calibre e começaram a atirar várias vezes contra o carro do magistrado. Por sorte, ele não morreu. O policial militar que estava fazendo a segurança do magistrado levou um tiro na cabeça, foi uma situação extremamente complicada. Mas, por sorte, naquele momento que o segurança caiu e a submetralhadora ela ficou no chão, o presidente do tribunal ele pegou a submetralhadora e começou a trocar tiros com o pessoal que estava executando o atentado. Primeiro lugar, onde aconteceu? Naquele momento que a pessoa parou. Se você chega ao oficial de justiça, tem que entregar uma intimação, tem que fazer qualquer tipo de procedimento, atribuição dentro da sua função, você já começa com uma desvantagem, porque você tem que parar e abordar a pessoa. Então você oferece essa facilidade para ser vítima de uma situação de violência. Você está indo até o local onde você pode ser vítima da violência. Tá? Segunda etapa, ele tem que te imobilizar, física e muito mais importante, psicologicamente. Essa imobilização é importante, a gente procurar estudar o máximo possível, porque toda tendência de agressividade, na hora que você começa uma ação, seja um atentado, uma agressão física ou qualquer outra coisa nesse sentido, ela começa com alta intensidade. Porque a pessoa, ela grita, ela espanca, ela dá uma coronhada, ela fala, você vai morrer. Porque ele quer te imobilizar psicologicamente. Ele não quer que você reaja. E essa agressão acaba facilitando que você congele, que você não faça nada dentro daquela situação de violência. Por isso que a preparação psicológica é muito importante. Se você se preparar para aquela situação de violência, saber que você vai ser vítima de uma agressividade alta, você consegue controlar melhor as suas emoções. Você tem que manter muito a calma naquela hora, para você ter uma resposta mais assertiva. Depois de ele imobilizar, ele vai querer alcançar o objetivo. E como eu falei, ele pode querer somente roubar um bem seu, vai levar o carro do tribunal, a viatura que você foi até lá. Ele pode mudar aquela intenção, pode querer do roubo, ele começar a pensar em matar para você não ser reconhecido. Por isso algumas dicas que a gente fala são muito importantes. Não olhe fixamente para aquela pessoa na hora que você está abordando. Ele pode pensar que você quer reconhecer posteriormente, que você está tentando guardar para fazer um retrato falado. Procura não mostrar muita agressividade no olhar. O fato de encarar mostra que você está confrontando ele. Isso aumenta o nível de agressividade. Se ele percebe que você está desafiando ele, a tendência é ele aumentar na violência, e se ele, por exemplo, queria somente roubar, agora ele pode pensar em tirar a vida daquela pessoa. A mesma coisa, numa situação de abordagem de um elemento não colaborativo no fórum. Ele está lá, começou a gritar, começou a causar um tumulto dentro do tribunal. O agente de segurança ele vai fazer a intervenção, ele vai utilizar a técnica correta de abordagem, tá? E naquele momento que ele atua, é muito importante nessa hora, se ele não conseguiu alcançar o objetivo dele, seja ele qual for,
ele tem a tendência de aumentar. Por isso que a neutralização tem que ser o mais rápida e mais efetiva possível. A hora que você conseguiu, é muito comum também haver uma contaminação no ambiente. Aquela pessoa é, por exemplo, um líder sindical, você está fazendo o julgamento de um processo que envolve dezenas de pessoas, companheiros que estão lá para auxiliar aquela pessoa, e na hora que ele começa a agressividade, você consegue controlar a situação, é muito importante fazer o que a gente chama de isolamento. Retira aquela pessoa que está fazendo a tensão no ambiente para uma área mais isolada, para não haver uma contaminação e aumentar a agressividade dentro do ambiente. A mesma coisa, por exemplo, um magistrado, você que é agente de segurança e está fazendo a proteção de um magistrado. Aquela pessoa está chegando, o magistrado está chegando no fórum, é um juiz ameaçado, você está fazendo uma segurança temporária, e aquela pessoa que não gostou muito, né, do resultado final do processo, ele começa a gritar, a xingar o magistrado. Nessa hora, o que o agente de segurança faz? Não é ir lá agredir aquela pessoa que está nervosa, revoltada. Ele fala: excelência, está vendo um tumulto lá na frente do tribunal, vamos nos retirar, a gente entra pela entrada lateral do tribunal. É sempre interessante o quê? Tirar o ponto que está causando a tensão no ambiente, para você conseguir controlar melhor a situação e diminuir a tensão. Tá? Então, se você faz isso de maneira adequada, você com certeza vai ter um grau de sucesso maior e você vai também ser mais respeitado. Aquela hora que você evitou a confrontação, o momento de tensão, o momento de risco, o magistrado ou qualquer outra pessoa vai falar: essa pessoa sabe o que está fazendo, e você começa a ganhar um grau maior de confiança, de respeito, e mais do que isso, a gente tem que mostrar que é imprescindível para o tribunal. Finalmente, depois que ele comete a ação criminosa, ele quer o quê? Fugir, se evadir do local. Então, as 4 etapas são parar, imobilizar, alcançar o objetivo e fugir. Vamos dar a continuidade. Vamos falar um pouquinho sobre prevenção e reação. Para nós, o mais importante realmente é a prevenção. É você evitar ficar numa situação de risco. É você procurar conhecer as ameaças, saber aquilo que pode atentar contra a sua integridade física, contra a sua vida, contra o patrimônio da instituição. E a partir do momento que você tem esse conhecimento, elaborar pequenos procedimentos, pequenas normas para dificultar a ação do marginal. Infelizmente, a segurança é sempre o não. Você não pode entrar em tal local, você não pode entrar armado, você não pode fazer isso. Tá? A gente tem que pesar muito bem, então, essa balança. Tá? Quanto maior a prevenção, menor é o conforto que as pessoas têm. As pessoas ficam incomodadas quando você endurece muito na segurança. A prevenção é ótima, os procedimentos são rígidos. Todo mundo tem que passar pela porta detetora. Né? Então você começa a causar fila, as pessoas começam a reclamar na entrada do fórum. Tem gente que não quer se submeter a essa situação. Quando há muita reclamação, a gente tem uma tendência a desequilibrar aquela balança. Então, se você tem muita segurança e pouco conforto, as pessoas não se sentem bem. Então, é muito importante a gente saber encontrar um equilíbrio. Porque se você tiver também muito conforto, você tem praticamente zero de segurança. Tá? E funciona da seguinte maneira também. Se você previne muito, a chance de você efetuar uma reação é pouca. Se você não previne nada, você vai ser obrigado a reagir. Regra geral, para nós que trabalhamos na área de segurança, ou agente de segurança, o oficial de justiça, ele tem que sempre estar atento a tudo que acontece ao seu redor. A gente trabalha com uma coisa chamada Código de Cores. Tá? O Código de Cores foi elaborado pelos fuzileiros navais alguns anos atrás, e ele foi muito difundido para o público civil, para quem trabalha na área de segurança. A gente divide o Código de Cores de acordo com o grau de atenção, o grau de preparação para enfrentar uma situação de risco. A gente começa sempre com a cor branca. A cor branca é aquela cor que você tem normalmente quando está na segurança do seu lar, você está dormindo, você não tem condição nenhuma de efetuar uma reação. Se você for atacado enquanto estiver dormindo,
com certeza a pessoa vai conseguir alcançar o objetivo dela, seja ela qual for. Vamos dar aquele exemplo dos pais da Susana Richthofen, que estavam dormindo e, naquele momento, foram facilmente vítimas de uma situação de violência. Tá? Aquela situação da cor branca é o pior possível. É quando você se sente seguro. Você está na fortaleza do seu lar, você acha que nunca vai acontecer. A gente tem que tomar muito cuidado com essa sensação de segurança. A hora que você está chegando mais próximo da residência, no caso da juíza Patrícia Scioli, você baixa o seu grau de atenção, você entra na sua zona de conforto e aí você fica muito mais suscetível a ser vítima de uma situação de violência. A segunda cor é a cor verde. A maior parte das pessoas no dia a dia estão em situação na cor verde. O que isso significa? Eu estou andando na rua com o celular, estou distraído, estou conversando, eu estou no carro retocando a maquiagem se for uma mulher, eu estou trocando o CD, eu estou totalmente distraído, eu não consigo perceber nenhum tipo de ameaça. Infelizmente, a maior parte das pessoas hoje, elas ficam nesse grau verde de atenção. Se a pessoa for atacada estando em grau verde, ela também vai ser facilmente neutralizada, vai ser facilmente vítima de uma situação de violência. As pessoas, vocês, servidores, têm que procurar começar a trabalhar com um grau de atenção que a gente chama amarelo. Eu saio na rua, eu já faço uma varredura no ambiente. Eu procuro entrar no local, vejo onde tem as entradas, as saídas, vejo os objetos que possam ser usados a meu favor ou contra mim. Eu procuro olhar uma pessoa que se aproxima, vejo o porte físico, vejo a vestimenta que ela está. Eu procuro identificar qualquer tipo de situação que possa colocar em risco a minha vida. Se eu me preparo, eu estou atento, eu vejo, antecipo o risco, se eu for atacado, eu tenho melhor condição de me defender. Você tem a cor laranja. A cor laranja é quando você percebe que alguma coisa de risco no ambiente. Eu estou andando na rua, eu estou atento a tudo que acontece ao meu local, ao meu redor. Estou lá naquela situação do cruzamento, estou parado no meu carro, mas estou atento, e percebo que aquela pessoa olhou para mim. Eu olhei para ele. Eu identifiquei que ele pode vir na minha direção para tentar roubar algum bem que eu tenha dentro do veículo. Na situação de atenção, no grau amarelo e no grau laranja, você trabalha mais preventivamente. Se você mostrar a atenção e começar a passar a mensagem que você percebeu a outra pessoa, pode ser que ela desista de concluir a sua ação criminosa. Tá? Então, o grau de atenção amarelo e laranja são extremamente preventivos. Você tem o grau de atenção vermelho. Qual que é esse? A pessoa estava lá, ela percebeu que eu olhei, ela poderia ter desistido, ela não desistiu. Ela está vindo para cima de mim. Eu começo a aumentar minha adrenalina. Eu começo a perceber que não adiantou eu ter olhado e mostrado que estava atento à aproximação dela. Às vezes acontece. Você está lá no cruzamento, só tem você e a pessoa não tem uma outra pessoa para abordar. Naquele momento que ele vai se aproximando, eu já vou me preparando para aquela situação que eu vou optar por reagir ou não reagir. Então essa preparação vai evitar o meu freeze, aquele congelamento, tá? E que eu não faça nada na hora que eu seja vítima da abordagem. Uma outra reação extremamente negativa é o que a gente chama de ativação biomecânica descoordenada. O que é essa ativação? Eu estou lá no farol, vejo que a pessoa está se aproximando, estou em condição vermelha, resolvo colocar a primeira, acelerar o carro e sair disparada. Naquele momento que eu disparei, que eu acelerei, que eu saí com o carro, a pessoa começa a dar um monte de tiros na minha direção. Não era o momento de pensar em fazer a fuga naquela hora. Tá? Porque isso vai aumentar a frustração da pessoa, ele vai achar que você está confrontando ele, não está colaborando com ele, e empreendeu a fuga e atira. É mais interessante agora você esperar a proximidade da pessoa, e se você tiver a oportunidade, você pensar em fazer a reação ou entregar o bem. A partir do momento que ele te escolher e você não tem como fugir, se ele somente quiser os seus bens materiais, nunca vale a pena pensar na reação.
Você só opta pela reação se ele, na hora que ele estiver cometendo a ação criminosa, ele pensar em tirar a sua vida. É esse o momento que a gente pensa na reação. Por bens materiais, a gente nunca reage. Finalmente, você tem o último grau, né, de atenção, que é a situação, o grau preto. Tá? Quando você tem essa cor, significa que você está na situação de combate. Ele se aproximou, eu me preparei psicologicamente, né? Eu passei da condição amarela para laranja, identifiquei que ele me escolheu como alvo, tá? Ele não vai parar, ele vai se aproximar, estou no grau vermelho. A hora que ele apontou, eu consegui desarmar, reagir, estou na luta corporal com ele, isso é o grau preto. É quando você realmente está partindo para a confrontação. E quanto melhor você se preparou anteriormente, quanto maior for o seu grau de atenção anteriormente, mais assertiva é a sua reação. O que é o elemento suspeito? Agora a gente vai falar um pouquinho quais são as situações que fazem com que uma pessoa seja mais ou menos suspeita do que outras. Pode ler para mim a primeira frase? O que é um suspeito? Pessoas ociosas. Pessoa ociosa. Você está lá dentro do tribunal, agente de segurança, e percebe que aquela pessoa ela está parada somente vendo a movimentação. Aquela pessoa ela pode estar lá estudando a rotina de um magistrado. Né? Ela não está falando nada, ficou lá o dia inteiro parado. Ela pode ser uma pessoa, um marginal, que quer cometer um crime de oportunidade. Ele vê que tem muitos advogados que deixam a maleta distraída, que deixam o celular perto do balcão de café, ficam distraídos. Ele se aproveita daquele momento que a pessoa está distraída conversando, vem, retira o celular, subtrai, e quem vai ser o culpado? São os agentes de segurança que não tomaram conta do local. Então, as pessoas ociosas, a gente tem que tomar muito cuidado, procurar identificar o porquê daquela pessoa ficar tanto tempo naquele local sem fazer absolutamente nada, né? Sem demonstrar para que a pessoa veio. Pessoas demonstrando muita tensão ou ansiedade. Toda pessoa que quer fazer alguma coisa errada, ela está tensa. Ela começa a estalar os dedos, ela começa a mexer os ombros, né? Ela demonstra, né, pelo nervosismo dela exagerado, que ela vai fazer alguma coisa errada. Então, mostrar indicadores de tensão, a gente tem que ficar preocupado. Em algum momento, aquela pessoa ela pode cometer alguma ação criminosa, pode ficar mais nervoso ainda, partir para uma agressão física. Tá? Então, percebeu, já informa a sua chefia, olha, tem um elemento suspeito, ele está muito nervoso dentro do ambiente, pede um reforço, pede que uma pessoa, um outro agente veio para te dar um suporte. Então, se você consegue antecipar, você com certeza vai ter melhores condições de lidar para aquela situação de risco. Pessoas escondidas atrás de árvores, carros e objetos na rua. Você está chegando em casa, você é oficial de justiça. Percebe aquele elemento parado atrás de uma árvore, atrás de um carro, ele deu uma olhadinha na hora que você está chegando, dá uma volta no quarteirão, procura verificar se aquela pessoa continua naquele local. Ele pode querer fazer aquela espreita, ele quer cometer um atentado contra você. Percebeu que ele não saiu, aciona o policiamento, a pessoa vai fazer uma averiguação. Muitas vezes, na hora da abordagem, percebe que a pessoa tem um monte de passagens, homicídio, roubo. Né? Então, você consegue evitar aquela situação de risco também através de uma atitude preventiva. Movimentos desconexos. Aquela pessoa, ela finge que está varrendo, você está chegando na casa do magistrado ameaçado, e tem uma pessoa varrendo, mas ela não está nem tocando no chão. Aquela pessoa ela está trocando pneu e não tem nem step. Ela simplesmente permanece agachada. Está fazendo coisas que não estão de acordo com o contexto. Tá? Então, qualquer movimento que a pessoa está fazendo um movimento desconexo, que não tem nada a ver com a situação, com o ambiente, você começa a suspeitar. Olhar insistentemente para a vítima. Toda pessoa, na hora de fazer uma agressão, na hora que escolheu você como alvo, vai ter uma tendência a olhar fixamente. Ela vai marcar você como alvo. A gente desenvolve muito o que a gente chama de visão de túnel, na hora que você parte para uma situação de estresse, de agressão. Então ele olha fixamente, ele somente vê você é o alvo daquela pessoa. Tá? Então aquela pessoa em que olha, ele começa a franzir a testa, ela encurta as sobrancelhas, você começa a perceber que é um indicador de agressividade
e agora ele pode vir para cima de você para cometer algum tipo de situação de agressão física. Olhar as redondezas antes de atacar. A pessoa ela olha antes para ver se tem alguma coisa ou alguém que possa interferir durante a execução da sua ação. Tá? Então aquela pessoa que dá aquela olhadinha ao redor antes de fazer a coisa errada, a gente tem que ficar muito atento. Roupas abertas e incompatíveis com o clima. Uma pessoa está armada, está com uma camisa fora da calça. A camisa está lá solta, aberta. É muito fácil agora retirar uma arma. É um dia de frio, um dia de calor excessivo, e aquela pessoa com um casacão que está escondendo uma arma. Então essas roupas que estão incompatíveis com o clima, a gente também tem que aumentar o grau de atenção. Passar sinais para os comparsas. Você percebe muitas vezes, quando a pessoa ela vai cometer uma ação, como eu falei, ele quer ter uma técnica onde ele vem com superioridade numérica. E aí eles olham, por exemplo, você se aproximando, aí dá um sinal a ele. Né? Aí eles fazem o que a gente chama de situação de interceptação. Eles fazem uma sincronização, procuram cercar a vítima e agora vão dar o bote. Tá? Então, troca de sinais. Você olhou para uma pessoa, ele passou um sinal para uma outra, fez um gesto, né? Outra pessoa respondeu, deu um outro olhar para ele. Procura ficar atento. Colocar a mão por dentro da roupa, mãos escondidas. Mãos escondidas, sinal de perigo. Qualquer tipo de situação que a pessoa esconde a arma, esconde a mão, ele pode estar pegando uma arma. Pode estar colocando a mão dentro de uma sacola, de um envelope. Tá? Mãos escondidas, sinal de perigo. Veículos parados com pessoas dentro. A pessoa quer fazer um levantamento de informações de um magistrado. Com certeza ele vai ficar parado nas proximidades do local, ele vai fazer isso uma vez, duas vezes, ver a movimentação, verifica a rotina. Né? Então as pessoas que ficam normalmente paradas estão fazendo um levantamento de informações. Tem um carro parado na frente do tribunal, pode até ser uma pessoa parada, está na frente do tribunal, todo dia verificando qual é a movimentação. Ele vê a hora, por exemplo, que um determinado magistrado ele chega no fórum. A hora que o magistrado ele sai do fórum. Então ele está fazendo um levantamento de informações. Procura acionar, passa essa informação ou para os serviços de inteligência, se o seu tribunal tem, ou até mesmo para a Polícia Militar. Existem aplicativos hoje com a placa do veículo, você consegue saber se o veículo é roubado ou não é roubado. É interessante que vocês tenham também contato com isso e tenham uma proatividade. Perceber um veículo parado muitos dias na porta do tribunal, anota a placa e usa o aplicativo. Ele vai dar todas as indicações se aquele veículo está numa situação regular ou não. Desembarcar do veículo quando a vítima se aproxima. Estou dentro do meu veículo, tranquilo, quero cometer um atentado, quero cometer um roubo. Eu tenho que me exibir. Com a minha intenção, parar a vítima. Então, a hora que a vítima está se aproximando, eu vou sair do veículo, é exatamente para fazer a primeira ação, a primeira etapa da ação criminosa, ou seja, parar a vítima. Veículos excessivamente lentos se aproximando da vítima. Situação típica de atentado. O magistrado estava saindo da porta da academia, uma moça se aproximou devagar, tá? E começou a atirar na direção do magistrado. É um caso típico. Tá? Então ele começa a diminuir a velocidade, porque eles têm que ter precisão na hora do disparo, e executa uma série de disparos. Então muitas situações de atentado acontecem exatamente nesse tipo de situação, da pessoa se aproximar devagar. Coincidências de visualização. Estou andando na rua, trafegando com a minha viatura, fazendo escolta de um magistrado, ou então sou oficial de justiça, voltando para o meu serviço, e vejo lá um Fusca amarelo me seguindo. Vira à direita, Fusca amarelo continua me seguindo. Vira à esquerda, continua me seguindo. Procura verificar se realmente está em perseguição. Faz uma volta completa no quarteirão. Direita, 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 direita. Muito dificilmente, é praticamente impossível, tá, que uma pessoa faça esse quadrilátero, tá, e te siga em todas as etapas. Se acontecer, pode ter certeza, ele está perseguindo você. Se você tiver a opção, né, conheça o ponto de apoio na sua rota.
na hora que você vai fazer a entrega de uma intimação, na hora que você vai fazer a segurança de um magistrado, você está fazendo um deslocamento com ele, se você souber onde tem delegacia de polícia, você souber onde tem posto da polícia militar, se não houver nada disso, a pessoa é um local de muito movimento, que vai dificultar a possibilidade de um atentado, de um roubo, de qualquer coisa nesse sentido. Você sabe que tem lá um shopping, que você tem um valet, que a pessoa, a hora que você estacionar, já vai vir uma pessoa do seu encontro, né? Então isso daí inibe que a pessoa venha e cometa o atentado. O magistrado, ou até mesmo você, pode ter um mal súbito, pode começar a passar mal. Saber onde fica um hospital, né, até mesmo qual tipo de especialidade tem naquele hospital, pode salvar tanto a sua vida quanto aquela pessoa que você está protegendo. Tá? E percebeu isso, tenta anotar a placa do veículo, passar isso para um setor responsável pela sua chefia. Tá? A chefia aciona o serviço de inteligência ou então aciona a polícia militar, vê através de InfoSeg, de uma série de ferramentas que vocês da área de segurança têm, para saber exatamente por que a pessoa está seguindo. Tá? Não aceite passivamente. Coincidência de visualização normalmente não é coincidência, é perseguição. Vamos falar um pouquinho sobre o ciclo reativo. O ciclo reativo é uma coisa muito interessante. Está confortável? Ninguém gosta. Isso a gente chama de área íntima. Tá? Então, de 0 até 50 centímetros é mais ou menos a nossa área íntima. Se eu vou no shopping, vou lá no cinema, eu vejo lá um mapa, eu não sei como funciona aqui em Florianópolis, mas em São Paulo a gente tem um mapa dos assentos e a gente pode escolher em que assento vai ficar. Aí eu vejo se não tem ninguém à minha direita, ninguém à minha esquerda, porque eu quero ter 50 centímetros, me dá uma sensação de segurança. Se eu vou no cinema e alguém senta do meu lado, eu fico meio incomodado, porque isso daí está invadindo a minha área íntima. Ninguém invade a minha área íntima. Se eu percebo uma situação onde o cara veio assim, ele está me confrontando. Muito rapidamente, quando a pessoa invade a nossa área íntima, isso daí passa para uma situação de agressão física. Tá? Então você não pode deixar nunca que a pessoa invada a sua área íntima. De 51 centímetros a 1,5 m é a nossa área pessoal. Eu tenho que evitar que a pessoa invada a minha área pessoal. Nesse momento, a 1,5 m de distância, eu consigo ver a pessoa de corpo inteiro. E ao mesmo tempo, ele está numa distância que qualquer golpe que ele faça, eu tenho uma melhor condição de reação. Ou seja, eu tenho campo de visão e capacidade de reação. Ele invadiu minha área pessoal, ele me deu um chute, me deu uma joelhada embaixo, ele vai conseguir me atingir com muita facilidade, porque eu perdi o campo de visão, nem vou perceber os golpes que ele vai me dar. Tá? É muito fácil agora eu ser vítima de uma violência porque eu não tenho mais o quê? Campo de visão. Capacidade de reação depende daquele treinamento constante. Então, na hora que ele começa a invadir, eu fico na minha posição de expectativa, eu já ergo a minha guarda, dificulto ser vítima de uma situação de violência, de uma agressão física. E se porventura ele me agredir fisicamente, eu tenho condição de dominar o meu adversário, dominar a situação, porque eu consigo ter um tempo hábil para efetuar a minha reação. Quanto mais próximo, menor esse meu tempo de executar alguma técnica de defesa pessoal. De 1,51 m até 3 metros, tá, é a nossa área social. As pessoas que a gente não conhece, está vindo, por exemplo, uma pessoa no tribunal para me pedir uma informação. Vem se aproximar. Padre, bom dia. Pode falar o que o senhor precisa? Posso te ajudar em alguma coisa? Eu evito a proximidade. Quanto mais próximo, maior é a chance de ele cometer alguma situação de violência contra a minha pessoa. Estando acima de 1,51 m, ele nunca vai ter condição de me agredir. Acima de 3,60 m, a gente chama isso de área pública. É uma área que a gente não tem controle, não tem nenhum tipo de situação que você possa eventualmente se resguardar. Tá? Então, esse círculo de segurança abaixo, né, de 1,51 m é o nosso ciclo
extremamente reativo. É a hora que realmente eu vou ter que partir para a confrontação. Nosso último slide. Vejam que no slide que vocês estão vendo aí na tela de vocês, a área vermelha é o nosso ciclo reativo, aquela área mais aproximada. Agora você tem o ciclo laranja e o ciclo amarelo. Tá? De 3,60 metros até 20 metros é o nosso primeiro ciclo preventivo, é um ciclo mais aproximado. Eu estou do outro lado da rua, percebo que uma pessoa está se aproximando, eu cruzo a rua. Eu vou verificar qual é a intenção daquela pessoa na hora da abordagem. Eu consigo traçar algumas normas de segurança e trabalhar preventivamente para não ser vítima dessa violência. Eu estou indo a uns 10 metros, vejo um grupo de pessoas que possa me abordar, que possa querer cometer algum tipo de violência. Tá? Eu dou meia volta e não parto para a confrontação. Eu evito a situação de violência. Tá? Então, esse primeiro ciclo é mais em situações de proximidade, mais em situações de escolta a pé. Agora, de 20 metros até 200 metros é o nosso ciclo preventivo externo. Eu estou andando na viatura, estou fazendo uma proteção de um magistrado. Eu estou vendo 200 metros à frente. Eu percebo, por exemplo, um caminhão que ele está travando a rua. Eu procuro uma rota alternativa, eu saio daquela situação de risco. Se eu trabalhar 200 metros à frente, na minha visualização, eu consigo evitar muitas vezes a situação de violência, procurando rotas alternativas, procurando sair da situação de risco. Eu vejo o sinal ficando vermelho. Diminuo a velocidade do veículo, porque a primeira ação que o marginal vai ter, a primeira etapa da ação criminosa é sempre parar a vítima. Tá? Percebo que o sinal fica vermelho, diminuo a velocidade do meu veículo, vou me aproximando mais lentamente. As pessoas lá atrás estão buzinando, não quero nem saber. Deixo, passo, dou sinal para passar. E aquelas pessoas ficam numa área que são muito mais suscetíveis a serem vítimas da violência. Vejo que o sinal ficou verde, eu acelero e saio. Ou seja, eu nunca vou ficar com o meu veículo parado. Então isso a gente consegue fazendo esse ciclo preventivo externo, 200 metros à frente. Queria agradecer a todos pela paciência, pela interesse, em vocês terem participado, assistido a essa palestra. E agora eu vou deixar essa etapa final para as perguntas. Qualquer tipo de dúvida em relação à segurança, alguma situação que você tenha passado no seu dia a dia, no exercício da sua atribuição, é hora de você tirar comigo. Estou à disposição para responder. André, tem alguma pergunta? Tem duas perguntas. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. A primeira pergunta: considerando-se a possibilidade de autorização do porte de arma para oficiais de justiça, portando, o oficial de justiça portando uma arma e considerando-se uma situação extrema de ameaça e violência, como se comportar, como proceder, quando usar? Esclarecimentos a respeito é do Delmir Schwarzbach, da Vara do Trabalho de Navegantes. Isso serve não só para os oficiais de justiça, para os próprios agentes. Anteriormente, não havia o porte funcional, o porte institucional. E hoje está havendo um processo, principalmente em relação aos agentes de segurança, existe uma portaria do CNJ que deu essa condição de porte de arma para os agentes de segurança, e agora tem que fazer o quê? Em primeiro lugar, um processo de capacitação. Verificar se aquele agente ou aquele oficial de justiça, ele tem realmente de condição de portar uma arma ou não. E às vezes a pessoa não tem, e a pessoa tem que estar consciente disso, que não pode portar. Se por uma questão pessoal, a pessoa é um pavio curto, não tem muito controle emocional, sabe que vai fazer besteira na utilização daquele equipamento, seja por uma falta de capacitação. Às vezes até por uma questão de fundo religioso, infelizmente isso acontece. Quando a pessoa fez o concurso para oficial de justiça, dentro das suas atribuições não estava de andar armado. E ele, por uma convicção religiosa, não vai querer continuar, não vai querer portar essa arma. Tá? Então a pessoa, em primeiro lugar, tem que ter consciência se pode ou não andar armado por ela. Se ela realmente tem essa capacidade de andar armado. Se ela vai ter o controle emocional de usar uma arma na cintura e não fazer uma violência. O próprio processo de capacitação, a pessoa vai ter que passar por exame,
psicotécnico, ele vai passar por uma avaliação psicológica para saber realmente se vai ter condição ou não, vai ter que fazer um treinamento de capacitação, não é simplesmente entregar a arma na mão do oficial ou agente de segurança. Ele vai passar por uma avaliação por uma equipe técnica, onde ele vai ser avaliado em todos os quesitos, né, controle do gatilho, precisão, né, se ele tem um bom agrupamento na hora de fazer o disparo, se ele tem realmente capacidade ou não de utilizar a arma. Então não se preocupe, tanto o oficial de justiça quanto o agente de segurança, ele vai passar tanto por um processo de avaliação quanto um processo de capacitação. E nesse processo de capacitação, o pessoal vai trabalhar dentro de várias situações diferentes, né, controle de estresse, né, adquirir realmente habilidade para você fazer um tiro com precisão, e você vai desempenhar bem o seu papel se for necessário.